posso fazer só uma pergunta nessa questão de China? Porque um pouco do que eu tenho sentido, porque eu acho que tem duas narrativas, assim, de que o pessoal tá levando. Um que tá um pessoal mais pessimista com China, trazendo essa questão de um crescimento mais fraco por mais tempo. E tem um pessoal que está mais do outro lado da moeda, um pouco mais otimista, de que talvez, ok, cresce menos, agora a gente vai rever os modelos, todo mundo vai colocar isso na sua perspectiva, mas não aposte contra a China. E tem um pouco dessa vertente, assim, pelo menos nas matérias que eu tenho lido. Na sua visão, assim, até para tentar fazer um pouco do paralelo com o que o pessoal sempre cobra a gente aqui de Vale, que está muito ligado, na verdade, quase que umbilicalmente com China, né? Qual que é a sua posição aqui dentro do time econômico da Genial? Vocês ainda acham que vai vir por um período mais longo essa questão de China complicada? Ou isso pode se reverter num curto espaço de tempo? Às vezes até com um estímulo mais forte vindo do governo. Que também é uma incerteza, né? Que ninguém sabe como vem isso daí. Normalmente, quer dizer, isso é um bom ponto, porque historicamente, quer dizer, o governo chinês reage muito fortemente à redução de atividade na China. Quando você tem desaceleração da economia chinesa, o governo entra gastando, né? Pegando pesado, gastando, tá certo? Principalmente aumentando a taxa de investimento. Então, acho que esse é um processo que historicamente tem acontecido sistematicamente. Qual é o problema? O problema é o seguinte, quer dizer, a China é um país que tem 40 anos que investe quase 50% do PIB. Tá certo? Uma parte disso tem a ver exatamente com o fato de que, quando a economia desacelera, o governo aumenta os gastos com investimento e mantém o gasto com investimento no nível mais alto, exatamente para manter a economia crescendo. Acontece o seguinte, quer dizer, se você passa 50 anos gastando 40% do PIB, tá certo? Em investimento, você criou ao longo desse tempo um estoque de capacidade produtiva enorme. Esse estoque de capacidade produtiva tem que produzir alguma coisa para alguém, tá certo? Isso significa o seguinte, você hoje tem na China um estoque de capital extremamente elevado. O exemplo mais típico disso é o mercado imobiliário. 25% do PIB chinês está no setor imobiliário, tá certo? Nenhum país do mundo tem essa composição, simplesmente porque é difícil você ter 25% do PIB de construções imobiliárias de modo geral. O que acontece? Isso acontece o seguinte, quer dizer, tem uma parte desse estoque de capital que está subutilizado. Então, a pergunta que a gente tem se feito sistematicamente é o seguinte: será que a China tem a capacidade de voltar a fazer esse tipo de processo quando a economia está desacelerando agora? Ou o investimento em capital agora, o aumento do estoque de capital vai ser inócuo no sentido de gerar crescimento, porque você já tem um excesso de estoque de capital na economia chinesa? Não, quer dizer, como algumas pessoas falam, você vai na China, você olha lá, tem lá a ponte de lugar nenhum para lugar nenhum, tá certo? Um monte de condomínio, prédios vazios, quer dizer, esse tipo de coisa. Então, essa é a grande pergunta. Quer dizer, a minha avaliação pessoal, a gente tem discutido isso muito, quer dizer, é o seguinte, quer dizer, o estoque de capital na China cresceu a uma taxa muito alta. No mínimo, a produtividade marginal do capital hoje é muito pequena. Ou seja, isso é notável quando você olha a taxa de crescimento da China. Né? Quer dizer, a China continua investindo 40%, 50% do PIB, só que lá, há 40 anos atrás, ela investia 40%, 50% do PIB e crescia 12%, 13% ao ano. Agora está crescendo 4%, 5%. Então, o que você está dizendo é que os estímulos não vão fazer o que faziam no passado. Exatamente. Não vai ter o mesmo menos efeito. Poderosos. Entendi. Exatamente. Entendi. Essa é a minha intuição. Entendi. Tá certo? Os estímulos, se você puser o mesmo estímulo, vai ser menos poderoso, vai ter menos efeito, exatamente porque a produtividade marginal do estímulo é menor. Entendi. Certo?